Fala, meus consagrados, professor Wesley, canal Papo Reto, professor de História e Filosofia. E hoje, está na sua tela aí, nós vamos falar de Karl Marx, o barbudo mais problemático da filosofia contemporânea. Vem comigo, cara. Quando a gente fala de Karl Marx, a gente está falando de um conjunto de pensamentos, de um conjunto de ideias que vão influenciar de maneira muito, muito forte, muito presente toda a história moderna e toda a história contemporânea. Para a gente entender o pensamento de Karl Marx, cara, a gente tem que se situar no que está acontecendo no mundo, né? A gente precisa se localizar nas transformações, porque a filosofia, como o próprio Marx diz, o pensamento ele é uma manifestação do processo histórico, né? Ele é uma manifestação dos fenômenos e dos acontecimentos que cercam a nossa sociedade. Então vamos entender o que está acontecendo. A filosofia do Marx, ela se desenvolve no século XIX, cara. Século XIX, 1801 a 1900. Quando a gente fala de século XIX, 1801 a 1900, você precisa ter algumas percepções. Você precisa ter, assim, localizar na sua cabeça que o século XIX é um desses séculos, assim, muito zoados, velho. É lógico que o século XIX ele perde para o século XX, mas o século XIX é um século zoado pra caramba. E por que a gente vai dizer que o século XIX é um século zoado? Porque o século XIX é um século de unificações tardias, o século XIX é um século da segunda revolução industrial, o século XIX é um século de revoluções e de ondas revolucionárias, como as revoluções de 1830 e 1848, que a gente chama de primavera dos povos. Então, o século XIX é um século que demanda uma percepção mais assim clara. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse princípio do século XIX. Quando o século XVIII, conhecido como século das luzes, o século do iluminismo, a gente assiste no século XVIII uma projeção, uma evolução. A gente assiste no século XVIII um crescimento do poder da burguesia. O século XVIII é o século do despontamento da burguesia. O século XVIII é o século da independência norte-americana, né? Então a gente tem a formação dos Estados Unidos baseada em princípios iluministas, tá bom que tem lá ainda a continuidade da escravidão, mas baseada em princípios iluministas, e a gente tem aquela que é a maior das revoluções burguesas, que são a Revolução Francesa, ali também de 1789. Então, cara, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, elas são consequências diretas do iluminismo. E o que era o iluminismo? O iluminismo é uma expressão ideológica, o iluminismo é uma expressão filosófica do pensamento burguês. O iluminismo é a materialização do pensamento burguês, ou seja, a burguesia que vinha ganhando poder econômico necessitava de experimentar o poder político. A burguesia não se contentava mais em financiar o Estado do qual ela não participava politicamente. Porque quando a gente assiste lá a formação dos Estados Nacionais, ali a partir do século XII, século XIII, né, e com grande efervescência no século XV e XVI, quando a gente assiste a formação do Estado moderno, nós temos um acordo ali em que a burguesia financia o Estado e a nobreza e a monarquia detêm o poder político. Quando a gente chega no século XVIII, a gente assiste uma burguesia que tem um crescente econômico, que domina economicamente boa parte da Europa, mas que não tem participação política e ela não está satisfeita com isso. Então, há a gestação no século XVIII de uma ideia, de uma ideologia, de uma filosofia que contesta aquilo que a gente vai chamar de antigo regime. O iluminismo, então, é uma contestação do antigo regime. Então, eu tenho o iluminismo contestando o poder absoluto, né, o absolutismo, que é a expressão política do iluminismo, do antigo regime. Eu tenho eles criticando o mercantilismo, que é a expressão econômica do antigo regime, e eu tenho eles criticando o dogmatismo religioso, que é a expressão máxima, né, da intelectualidade do antigo regime. Então eu tenho aqui o liberalismo econômico, o liberalismo político, eu tenho a ideia do Montesquieu da divisão nos três poderes, eu tenho a promoção da ciência e da razão, né, do esclarecimento, da teoria do esclarecimento. E aí, cara, a burguesia, ela se coloca, ela se posta, ela faz as suas primeiras aventuras na tentativa de obter o poder.
Após o período napoleônico, em 1815, a gente tem aquele movimento que é o movimento das restaurações, no Congresso de Viena, onde se forma a Santa Aliança, e aí a gente tem toda aquela tentativa de restaurar as casas monárquicas ao seu poder, ou seja, há uma tentativa de restaurar o absolutismo. Há o que a burguesia vai reagir de maneira violenta. Então, quando a gente assiste ali as revoluções de 1830, com foco na França, também lá na Grécia, na própria Espanha, e quando a gente assiste lá em 1848 também a Primavera dos Povos, ou seja, esses movimentos revolucionários são a reação da burguesia à tentativa do antigo regime de retomar o poder em suas mãos, né? A gente assiste isso lá com Napoleão III na França, e é aquele aspecto que você conhece em história. Então, quando eu chego no século XIX, eu tenho um século XIX que é a tentativa, a busca da burguesia para se consolidar no poder político. Então a gente vai assistir durante todo o século XIX um processo de consolidação da burguesia, e agora não mais só uma burguesia comercial, mas acima de tudo agora uma burguesia industrial. Uma burguesia que se fundamenta na indústria. E aí a gente entra no segundo ponto histórico que é fundamental que você entenda. O segundo aspecto histórico que é fundamental que você entenda é a questão da evolução da Revolução Industrial e do capitalismo. Vamos entender isso aqui, cara. A Revolução Industrial, ela tem a sua origem, o seu berço lá no século XVIII. Mas a primeira, aquilo que a gente chama de primeira Revolução Industrial, que é basicamente inserida no contexto da Inglaterra. Então a gente tem uma primeira Revolução Industrial muito focada na Inglaterra, muito focada no ambiente inglês. É lógico que ela se espalha para a França, vai se espalhar para a Bélgica, né? Mas está focado ali. Essa primeira Revolução Industrial, ela é aplicada muito, que é aquilo que a gente chama de Revolução do Carvão e Vapor, né? Ela é uma revolução que ela está muito focada no processo fabril, principalmente têxtil. Então nós temos grandes caldeiras, grandes máquinas, que são o embrião dessa revolução, que startam essa revolução, mas que ainda não são, que ainda não é uma transformação que chega de maneira efetiva na ponta, que chega na população. É a segunda revolução industrial que traz o petróleo, o motor a combustão, que mais ali na frente vai trazer eletricidade, que faz uma revolução nos transportes, que estabelece definitivamente a mudança do eixo rural para o eixo urbano. É no século XIX que a gente vê o inchaço das cidades, né? Essa migração enorme, extraordinária que acontece. Então, a gente vai ter um inchaço, uma migração muito profunda e muito intensa da zona rural para a zona urbana, o crescimento desordenado das cidades, a exploração do trabalho, as cidades que vão se tornar cidades caóticas, onde a fuligem do carvão que é queimado é presente o tempo todo, onde a gente tem já um desequilíbrio ambiental muito claro, onde a gente tem condições sanitárias terríveis, onde a cidade de Londres, por exemplo, tem parte dos porões dos seus prédios antigos transformados em depósitos de dejetos, que quando chove, transborda, e a água de Londres vai ser contaminada, porque boa parte da água é usada em minas que tem ali nas praças públicas. Eu tenho ainda, além disso, uma jornada de trabalho muito intensa, condições de trabalho muito insalubres, uma multidão, uma legião de pessoas que começam a ter doenças laborais, né? Doenças que derivam do trabalho, doenças respiratórias, amputações, trabalho infantil, o trabalho da mulher, a remuneração pequena, ou seja, a cidade industrial é uma expressão muito, muito, muito caótica desse século XIX. É bom, eu gosto sempre de destacar e lembrar isso aqui, cara, que a sociedade industrial, a cidade industrial cruel e ruim do jeito que era, né, e precária, ela também não quer dizer que o campo era o paraíso, né, cara? Os caras que vêm do campo para a cidade, o campo também era um horror, né? O campo era um pesadelo. Então, os caras trocam o 6 por meia dúzia, os caras trocam a caldeira pela machadinha. Aí você usa o exemplo, aí você usa o dito popular que a sua avó disse aí, mas você entendeu, né, cara? Os caras trocam uma coisa ruim por uma pior ainda, né? Eu nem sei se é pior ainda, mas a verdade é que a cidade industrial não é um lugar bacana. Fora isso,
nós temos um crescimento assim abissal, um crescimento muito intenso da diferença social. Nós temos um crescimento muito intenso da desigualdade social. Porque nós temos uma evolução nesse momento do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. O que é isso? Quando a gente tem ali no século XIV, século XV, século XVI, e aí eu estou falando de renascimento, lembra? Renascimento comercial, urbano e cultural, localizado ali. Depois das cruzadas, que as rotas comerciais do Mediterrâneo são abertas de novo, naquele momento histórico ali que a gente tem esse renascimento comercial, nós temos o desenvolvimento ali, uma transição que em história a gente chama de transição feudo-capitalista. Essa transição feudo-capitalista é quando a gente deixa de ter um sistema, um modo de produção feudal, para a gente ter um modo de produção capitalista. Esse primeiro capitalismo é um capitalismo comercial, ou seja, no capitalismo comercial, o meu lucro deriva da possibilidade de comprar um produto ou de extrair um produto mais barato e repassá-lo, revendê-lo mais caro do que eu comprei ou do que eu produzia artesanalmente. É isso, né? Eu comprava especiaria, eu comprava pimenta lá nas Índias barato e vendia aqui por 20, 30, 40, 50 vezes o preço que eu paguei lá. O meu lucro está nessa diferença. Concorda comigo que esse capitalismo comercial, ele deu a possibilidade de ascensão comercial a muita gente. Comercial não, de ascensão econômica. Porque mesmo o pequeno comerciante, em relação à vida de servo no feudo, cara, entre viver como servo no feudo e viver como pequeno comerciante na cidade, meu irmão, mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Portanto, tem um escritor medievalista, que eu não me recordo o nome dele, mas ele diz assim que o ar da cidade deixa o homem livre, o espírito, né? O ar da cidade deixa o homem livre. Se eu não me engano, é o Legoff, mas eu não vou afirmar isso não. Mas você percebe, então, que havia uma possibilidade. A possibilidade de ascensão econômica era muito mais fácil, né? A possibilidade de ascensão econômica era muito mais rápida, era muito mais simples, era muito mais possível acontecer. Quando a gente passa pelo processo da Revolução Industrial, não é que o capitalismo comercial deixe de existir, mas o capitalismo industrial, a principal forma de lucro, a principal forma de ganho não está mais na entrega na troca do comércio, na troca comercial. A principal forma de ganho está na transformação industrial. Então, eu pego um produto, eu pego o algodão e transformo ele em fio. Pego o fio e transformo ele em tecido. Pego o tecido e transformo ele em roupa. Ou seja, entre eu pegar o algodão e revender o algodão, e entre eu pegar o algodão e transformá-lo em fio, transformá-lo em tecido ou transformá-lo em roupa, eu consigo agregar valor ao produto por conta da transformação. Ou seja, se você for na farmácia comprar um pacotinho de algodão, ele é barato, cara. Mas se você for comprar um tecido, que pode levar a mesma quantidade de algodão que estava na farmácia, você já entendeu, né, velho? O tecido vai ter um valor agregado muito maior. Então, a produção de riqueza, a produção de grana vai girar agora em torno da transformação dos produtos. Então, agora, a minha grana, ela advém, ela parte, ela brota a partir do processo em que eu consigo transformar. Só que aí surge um problema, cara. Qual o problema? O problema é que para que eu possa transformar o produto, eu posso ser um artesão. O artesão é o cara que também transforma o produto. Então eu pego o couro e transformo em sapato. Ótimo. Só que um artesão, um sapateiro, ele vai fazer 10 sapatos por semana. Quando eu crio a sociedade industrial, quando eu crio a mecanização, quando a máquina entra em ação, eu passo a produzir com a máquina muitos sapatos por dia. Primeira coisa que acontece, eu tirei o emprego desse cara, porque ele não consegue concorrer comigo. Porque ele compra 3 metros de couro, eu compro 3.000 metros. Porque ele compra 3 cones de linha, eu compro 2.000 cones de linha. Porque ele produz 10 sapatos por semana, eu produzo 300 sapatos por dia. Então, primeira coisa, eu tirei esse cara do mercado, o artesão perdeu o seu lugar, não tem mais como ele concorrer comigo. Segundo, eu tenho a máquina, e você há de concordar comigo que para
montar uma fábrica, que para montar uma estrutura produtiva demanda muita grana, demanda muito dinheiro, demanda muitos recursos. E aí, velho, nesse momento, eu tenho um abismo social maior, eu tenho uma desigualdade social maior. Por quê? Porque eu vou ter agora, para produzir, para entrar no capitalismo industrial, eu preciso de ter o recurso. Ou seja, se eu não tiver grana, eu não consigo montar a fábrica. E se eu não montar a fábrica, eu não consigo obter esse lucro, eu não consigo obter essa grana. Ou seja, o capitalismo industrial, ele é mais difícil de promover a ascensão comercial, a ascensão econômica, do que o capitalismo comercial. No capitalismo comercial, a possibilidade de produzir, de produzir uma mudança no status econômico é muito mais fácil do que no capitalismo industrial. Todo esse processo, então, leva a ter uma galera que está cada vez mais rica, e essa galera que vai se mobilizar, que vai se colocar no processo industrial como aqueles que vão construir as indústrias, como aqueles que vão aplicar a indústria, esses caras, eles são caras que já têm uma característica, que já alcançam, já tem grana, já vêm de outros negócios, já são elite, tá ligado? Ou são grandes comerciantes, ou são grandes proprietários de terra. Por exemplo, na Inglaterra, o processo da Revolução Industrial, ele acontece pela mão da burguesia, mas também pela mão dos gentries lá, pela mão dos grandes proprietários de terra, que vão ter uma participação. A gente viu isso acontecer no Brasil. Você se recorda que, na história do Segundo Reinado, quando em 1850 é estabelecida uma lei que chama Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro no Brasil, no Atlântico, né? E a lei Bill Aberdeen, lá dos ingleses, no Atlântico, e a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, aqui no Brasil. Você se lembra que foi aí que o Brasil teve um surto industrial. Por quê? A grana que os traficantes de escravizados usavam no tráfico foi tráfico, tá? Não tráfego. Tráfego é de trânsito, tráfico é de escravizados. Então, a grana que os caras usavam no tráfico não podia ser usada mais. Esse excedente, essa grana que sobrou, vai ser usada na industrialização. Então, você percebe que o cara já era rico, o cara já tinha um negócio, o cara já fazia parte de uma elite econômica, ele vai mudar de ramo, então eu tenho uma dificuldade muito maior de ascensão. Diante de todos esses aspectos que são produzidos por esse capitalismo, que são amparados pelo liberalismo econômico, pelo liberalismo político, que tem uma ideologia, nós temos agora, então, nesse momento, nesse caos, nesse contexto que é gerada a filosofia marxista, a teoria marxista. Então, quando você tem esse pano de fundo, quando você tem essa característica, é mais fácil de você entender a veemência, é mais fácil você entender a intencionalidade, é mais fácil você entender por que o pensamento marxista é tão agudo em suas críticas. Porque a sociedade que o Marx viu, a sociedade que o Engels viu, a sociedade que os pensadores do século XIX assistiram, é uma sociedade com essas condições. É uma sociedade urbana, industrial, uma sociedade industrial capitalista, com grandes diferenças sociais, com profundas distorções sociais, caótica na sua construção, desordenada no seu crescimento, com uma exploração humana muito intensa e sem ainda um Estado que tenha a capacidade de organizar isso tudo. Coloca nesse bojo todo ainda que o século XIX, em grande parte, é o século em que a galera, os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos começam a sacar que a vitória da burguesia não significa a vitória deles. Saca? Ou seja, se a burguesia tem, na Revolução Francesa, depois das Revoluções de 30 e até nas Revoluções de 1848, um apoio popular, já a partir de 1848, a partir da Primavera dos Povos, o povo, né, o proletário, já usando um termo do Marx, o trabalhador urbano, o trabalhador rural, já começou a sacar que a vitória da burguesia sobre o antigo regime não significava a vitória deles. E aqui também, no século XIX, a gente tem um deslocamento, um descolamento
do ideário burguês do ideário popular. Ou seja, se a gente olhar para a filosofia marxista, sobretudo para a filosofia política e econômica marxista, você há de concordar comigo que ela é uma filosofia que a gente pode encará-la como um pensamento ou como uma primeira manifestação de um pensamento associado diretamente à população trabalhadora, ao camponês, ao trabalhador urbano. É a primeira expressão, talvez seja o primeiro pensamento que reflete que seja uma ideologia que pode ser apropriada pela massa mais pobre. Porque você se lembra que quando a gente olha lá as ideias do iluminismo, por exemplo, o iluminismo que pregava igualdade, propriedade, né, os direitos, o justnaturalismo, os direitos naturais, você se lembra que os nossos amigos iluministas, eles defendem, por exemplo, a igualdade, mas eles defendem a igualdade jurídica, tributária e política. Eles não defendem a igualdade social. Porque um pensamento da alta burguesia não pode defender a igualdade social. Então, o iluminismo, quando ele fala de igualdade, ele fala de igualdade jurídica, igualdade tributária e igualdade política, né? Ele fala que a gente é igual diante da lei, que nós temos as mesmas oportunidades econômicas, ou seja, todo mundo paga o mesmo imposto, e nós todos temos direitos políticos. Mas igualdade social não é uma pauta do iluminismo. É uma pauta do marxismo. É uma pauta desse pensamento que agora materializa e talvez encontre tanto espaço e tanto caminho e tantos adeptos, porque se torna, então, a primeira manifestação de pensamento associado diretamente à classe trabalhadora, associado diretamente aos trabalhadores rurais e aos trabalhadores urbanos, ok? Espero que essa introdução ajude você. A gente termina aqui a nossa primeira aula sobre marxismo, e aí a gente vai fazer uma segunda aula, então vai ter Karl Marx parte 2. Hoje foi só a introdução, espero que seja útil para você. Um abraço, fiquem com Deus e um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau, galera.